Boa tarde, meu nome é Elias, uso desse canal para comentar, para falar sobre a minha fé, o que eu creio sobre textos da Palavra de Deus, a Bíblia. Essa tarde quero dar continuação ao último vídeo que postei, falando sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. O tema é culto racional, é sacrifício. Espero não cometer nenhum deslize quanto ao entendimento da palavra de Deus. Peço perdão se cometi, que vocês possam ouvir, comparar, meditar e averiguar na Bíblia se é assim realmente. E que vocês possam ser edificados pela palavra através do Espírito Santo revelando aos seus corações. Peço que vocês possam, se assim for do agrado de cada um de vocês, se inscrever no meu canal para ajudar, para que várias pessoas possam também ter acesso a esses vídeos na busca do YouTube, do algoritmo, e assim poderem ser edificadas ao ouvir essas palavras. Que Deus nos ilumine, nos agracie, e também eu agora vou orar uma pequena oração para que Deus nos ajude. Senhor Deus, Pai bendito, que Tu possas, ó Deus, vir agora nesse momento, nos encher do Teu Espírito, da Tua revelação, do Teu entendimento, para que possamos aprender e praticar a Tua palavra, a Bíblia. Ajude-nos e que o Teu nome seja glorificado em nós, através de nós. Em Teu nome, amém. Bom, vamos lá então? Vamos agora começar a conversar a respeito de Romanos 12, versículo 1 e 2, continuando outro vídeo que eu fiz há uns 10 dias, no dia 27, se não me falha a memória. E como eu sempre faço, eu vou ler os dois primeiros versículos de Romanos 12. Acompanhe o mouse. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu comentei antes, o centro, o resumo desses dois versículos, eu entendo que está nas duas palavras do versículo 1, que é sacrifício vivo. O centro desses dois versículos, em termos de conteúdo, são outras duas palavras, que seria culto racional. Porque os dois versículos se convertem, ou seja, sempre dão ênfase ao culto que devemos prestar a Deus. Eu digo que é sacrifício vivo, resumo, porque esse culto deve ser um sacrifício a Deus. Então, esse sacrifício a gente tem que entender para saber como é que se devemos fazer esse sacrifício, que deve ser vivo, que é a forma que devemos cultuar a Deus. Esse sacrifício deve ser santo e agradável a Deus, que é a apresentação do nosso corpo. Para isso eu achei alguns versículos na Bíblia para entendermos um pouco. Vamos lá, aqui, ó. Hebreus 13:15, que diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Vemos aqui a palavra de novo, sacrifício. Só que aqui esse sacrifício é de louvor. Dá para entender assim, logo de início, que esse sacrifício de louvor é uma atitude que a gente deve fazer para com Deus quando tudo está dando errado na nossa vida. Então a gente se esforça, que a gente não tem nenhuma vontade de louvar a Deus, então a gente se esforça para louvar a Deus. E esse esforço em meio a essa dificuldade, essa tribulação, essa provação, esse sofrimento, é um sacrifício. Porque sacrifício no Velho Testamento era um sofrimento que levava à morte.
por exemplo, um novilho ou um cordeiro, um carneiro, era levado ao sacerdote, o sacerdote sacrificava, matava esse cordeiro para queimar a sua carne em oferecimento a Deus. Isso era o sacrifício do Antigo Testamento. Aqui o sacrifício é de louvor. Então, é correto dizer que sacrifício de louvor é quando a gente está com tudo dando errado na nossa vida e a gente louva a Deus mesmo assim? É correto. Só que aqui não diz que esse sacrifício de louvor é só no momento que a gente está com dificuldade, sofrendo. Não. Aqui diz o seguinte, vou ler de novo. Ó. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Quando? Sempre. Sempre. Sacrifício de louvor. Então, esse sacrifício de louvor não é só quando as coisas estão difíceis. Que aí se parece mais com um sacrifício, né? Porque é uma dor que a gente está sofrendo e mesmo assim a gente vai louvar a Deus. É correto, é agradável isso a Deus. Mas esse sempre mostra que mesmo quando as coisas estão tranquilas, quando tudo está dando certo na nossa vida, quando a gente louva a Deus, deve ser em sacrifício de louvor. E esse sacrifício diz aqui que é um fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, você confessa o nome de Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Quando você louvar, você está oferecendo esse louvor a Deus e isso é um sacrifício. Bom, para ser um sacrifício em meio ao sofrimento é fácil entender. A gente está com dificuldade, louva a Deus. Mas quando a gente está vivendo bem, a gente louva a Deus e também é um sacrifício. Mas como é esse sacrifício? Esse sacrifício é um sacrifício vivo. Porque o sacrifício do Velho Testamento gerava a morte. O sacrifício de Romanos, capítulo 12, versículo 1, é um sacrifício que continua em vida. Quem se sacrifica continua vivo. Esse é um sacrifício vivo. Então, esse sacrifício de louvor é quando você está com tudo bem diante de Deus, esse sacrifício vivo de louvor, você entrega, fala, Senhor Deus, desfruta desse meu sucesso, desse meu prazer, dessa minha felicidade. Experimenta aquilo que tu tens me abençoado de agradável. É teu, Senhor, eu ofereço a ti. E isso é um sacrifício vivo de louvor. É isso que quer dizer esse versículo aqui, de Hebreus capítulo 13, versículo 15. Aqui, ó. Bom, eu falei que é só uns 10 minutos no máximo, já estou em 8, né? Bom, para não se estender, depois eu vou falar, no próximo vídeo, eu vou falar sobre Salmo 27, 6, depois Filipenses 4, 18 e 1 Pedro 2, 5. Se vocês quiserem, vocês podem ler aqui mesmo no vídeo, porque a imagem aqui está boa, ou então pegar a Bíblia, seja católica, ou seja evangélica. No caso, se for Salmos, a Bíblia católica, pode estar esse capítulo em outro endereço e não Salmo 27, 6. Você pode pegar a Bíblia católica, se você quiser fazer pela Bíblia católica, e ler esses versículos e meditar neles. Sempre comparando com Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E quero dizer uma coisa ainda, que eu deixei aqui o capítulo 11, versículo 33 de propósito, mostrando aqui, que é onde está o mouse aqui. Vou ler o versículo 36 do capítulo 11. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Note, está falando aqui de Deus, porque ó, o versículo aqui, 32 diz,
porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, os juízos de Deus, quão inescrutáveis os seus caminhos, os caminhos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? O Senhor Deus, o Senhor Jesus. Ou quem foi o seu conselheiro? Conselheiro de Deus ou de Jesus? Está perguntando. Não existe ninguém que tenha sido, nem vai haver. Ou quem primeiro deu a Deus, deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, de Deus, por meio dele, por meio de Deus, e para ele, e para Deus são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse versículo 36 daqui de Romanos 11, capítulo 11, faz todo sentido relacioná-lo a Romanos 12, versículo 1 e 2. Por quê? Tudo é para Deus. Então, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mostra que está ligado, porque se tudo é dele, se tudo é por meio dele e todas as coisas são para ele, significa que não sobra nada para a gente. Tudo é de Deus. Então, quando a gente cultua a Deus, a gente está cultuando em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, ou seja coisa prazerosa ou dolorosa, tudo é de Deus. Então, tudo que a gente faz de prazeroso não é nosso, é de Deus. Porque diz aqui, para ele são todas as coisas. Quando você está tomando seu café com leite de manhã, quando acaba de acordar, se você não trabalha à noite, nada, toma café de manhã quando acorda, normalmente a maioria das pessoas, o prazer do leite, assim como o próprio leite, o café que você está tomando, o pão, não é seu. É concedido a você o desfrutar do que é de Deus. E o próprio desfrutar, que é o prazer de tomar o café com leite, não é seu. Por isso, entra no versículo, apresenteis ao vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, o seu corpo está desfrutando do prazer do café com leite. Mas a tendência do ser humano é dizer que isso é uma delícia, eu gosto disso. Tá falando meu, mas você não pode fazer assim. É o que eu entendo. Você deve fazer um sacrifício desse prazer, e esse sacrifício é vivo, porque você não vai morrer. E oferecer a Deus o prazer de viver esse desfrutar do café com leite. Porque o prazer foi Deus quem criou. Está dizendo, porque dele. O prazer é dele, por meio dele. Porque o prazer que você desenvolveu de tomar o café com leite foi por meio de Deus. Deus está ali efetuando na sua boca, na sua língua, o prazer disso, de tomar o café com leite. Então, você deve fazer um sacrifício vivo. É se esforçar para transmitir pela fé esse prazer à boca de Deus. Porque não é teu. Continuando aqui, para ele são todas as coisas. O prazer que ele criou, o café com leite que ele criou, a sua boca que ele criou, tudo. O que os nossos olhos veem, os nossos olhos são tudo de Deus. Por isso devemos sempre não nos conformar com esse século, com este mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente. Porque o sacrifício vivo tem que ser santo e agradável a Deus. Bom, já estendi muito, espero continuar isso no próximo vídeo. Como eu falei, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, para que o YouTube possa, depois que esse canal estiver crescendo, no algoritmo, estender na busca para que muitas pessoas possam ouvir e aprender um pouco do que eu entendo que é a minha fé na palavra de Deus, a Bíblia. Deus abençoe e até o próximo vídeo.